Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Aqui é o missionário Rafael Pessoa, e é uma alegria imensa ter você comigo em mais uma aula do nosso curso de Teologia Básico, aqui no canal da Rádio Rafa, a Voz da Fé. Hoje nós vamos mergulhar juntos em um tema fascinante e essencial: a história do cristianismo, desde as origens da igreja primitiva até os grandes movimentos que transformaram o mundo. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva aqui no canal da Rádio Rafa e ative o sininho das notificações, porque assim você vai receber todas as próximas aulas do curso e continuar crescendo conosco na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Então, prepara a sua Bíblia, seu caderno e o coração aberto, porque esta aula vai edificar muito a sua vida. Vamos começar? A história do cristianismo começa no coração do plano de Deus, revelado nas Escrituras. Após a ressurreição de Jesus, o próprio Cristo comissiona seus discípulos dizendo: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Marcos 16:15. Essas palavras inauguram o nascimento da Igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos o cumprimento dessa promessa. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, e a igreja nasce com poder. Pedro, cheio do Espírito, prega e cerca de 3.000 pessoas se convertem. A partir daí, o cristianismo se espalha como fogo no campo. A igreja primitiva não possuía templos luxuosos nem reconhecimento social. Era uma comunidade viva, baseada na comunhão, na oração e na partilha. Atos 2, 42, 47 nos diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar." Apesar da simplicidade, havia profundidade. As reuniões ocorriam nas casas, os ensinos circulavam oralmente, e as cartas dos apóstolos se tornavam as primeiras instruções doutrinárias. O cristianismo surge em meio ao Império Romano, em um tempo de domínio político e crenças pagãs. Dizer "Jesus é o Senhor" era perigoso, pois o imperador também era chamado assim. Mesmo assim, os primeiros cristãos proclamavam Jesus com ousadia. Com o tempo, o evangelho ultrapassou Jerusalém e chegou à Judéia, Samaria e aos confins da terra, cumprindo a profecia de Atos 1:8. Missionários como Paulo, Barnabé, Silas e Timóteo levaram a mensagem de Cristo por cidades e nações. Paulo, em especial, escreveu cartas que até hoje são fundamentos da fé cristã. Mas essa expansão veio acompanhada de oposição. O Império Romano via os cristãos como ameaça à ordem pública. O primeiro mártir da fé foi Estevão, Atos 7, que morreu apedrejado por testemunhar Cristo. Depois dele, milhares enfrentaram perseguições brutais, jogados aos leões, queimados vivos, crucificados. Durante o reinado de Nero, de 64 d.C., Roma foi incendiada, e o imperador culpou os cristãos. Muitos foram executados de maneira cruel, mas quanto mais perseguidos, mais o evangelho se espalhava. Como disse Tertuliano, um dos pais da igreja, "O sangue dos mártires é a semente dos cristãos." Os apóstolos também enfrentaram destinos trágicos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Tiago morto à espada. Nenhum deles negou sua fé. Eles sabiam que a vida terrena era passageira, mas a eternidade com Cristo era certa. Essa fidelidade deu origem a uma fé inabalável que atravessou séculos. A perseguição não destruiu a igreja, a fortaleceu. Com o tempo, algo surpreendente aconteceu. No início do século IV, o imperador Constantino se converte ao cristianismo e decreta liberdade religiosa pelo Édito de Milão, 313 d.C. O que antes era proibido agora se tornava reconhecido. A cruz, símbolo de sofrimento, passou a ser vista nas bandeiras do império, mas com o crescimento vieram os desafios doutrinários. Surgiram heresias e interpretações distorcidas sobre Cristo e a Trindade. Para resolver isso, a igreja começou a reunir líderes e bispos em grandes assembleias chamadas concílios.
O primeiro foi o Concílio de Nicéia, 325 d.C., que reafirmou a divindade de Jesus Cristo e condenou a heresia de Ario. Nesse concílio nasceu o credo niceno, que até hoje é professado. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Outros concílios se seguiram: Constantinopla, 381, Éfeso, 431 e Calcedônia, 451, reafirmando verdades como a Trindade e a natureza divina e humana de Cristo. Esses encontros formaram os alicerces da teologia cristã. Nos séculos seguintes, o cristianismo se espalhou pela Europa. A Igreja se tornou poderosa, influenciando reinos, leis e culturas. Contudo, com o tempo, parte dessa estrutura se distanciou dos princípios bíblicos. Surgiram práticas e doutrinas sem base nas Escrituras, como a venda de indulgências e o excesso de autoridade papal. Mas Deus sempre preservou um remanescente fiel. Homens como João Wycliffe e John Hus denunciaram os erros e pregaram o retorno à palavra. E finalmente, no século XVI, um monge chamado Martinho Lutero deu início à reforma protestante ao fixar suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, em 1517. Lutero defendia que a salvação vem somente pela fé, Romanos 1,17, e que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Assim nasceram as 5 solas da Reforma: sola Scriptura, somente a Escritura; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; solus Christus, somente Cristo; soli Deo gloria, glória somente a Deus. A Reforma restaurou o Evangelho puro de Jesus e abriu caminho para a liberdade de pregar e estudar a Bíblia. Do século I ao XXI, o cristianismo atravessou impérios, guerras e transformações culturais. Uma breve linha do tempo mostra a fidelidade de Deus. Século I, Igreja primitiva e perseguições romanas. Século IV, conversão de Constantino e concílios. Século V, XV, expansão medieval e cruzadas. Século XVI, reforma protestante. Século XVIII-XIX, avivamentos e missões globais. Século XX e XXI, crescimento das igrejas evangélicas e pregação mundial. Jesus prometeu em Mateus 16:18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa promessa se cumpre até hoje. Nenhum império calou a voz do Evangelho. O cristianismo é o poder de Deus agindo na história humana. E nós, como estudantes de teologia, somos parte dessa história. Que o mesmo Espírito que guiou a igreja primitiva continue guiando a nossa geração. E que cada aula nos aproxime mais da verdade e da presença de Cristo. Amém. Compartilhe essa aula com os irmãos da sua igreja. Deus abençoe.